Queria falar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração num tempo muito propício, posso falar assim. E pós-encontro, pós-conferência, muitas coisas, muitos eventos acontecendo aqui na nossa família para a glória de Deus. Mas o que teremos na próxima semana para a gente continuar queimando por Jesus? E esse é um momento para nós ficarmos alertas, vigilantes a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vivemos coisas lindas no Senhor, da parte de Deus, aqui na família nessas semanas, amém? Glória a Deus por isso. Eu sei que cada um aqui teve uma experiência que marcou a sua caminhada com o Senhor. Mas será que nós precisamos de um encontro com Deus, de uma conferência, de um evento todo final de semana para você ter uma experiência profunda com o Senhor? E como podemos permanecer queimando, servindo e amando a Ele com todo empenho e gás? Queria ler com vocês um texto que está em Tiago, um dos meus livros preferidos da Bíblia. Tiago 1, 2 a 4, versão A Mensagem. Para quem deseja, queridos, comprar essa Bíblia que é maravilhosa, merchan aqui, VIP Store está aberta após o salt, adquira a sua. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Prestem atenção nessa parte. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Por isso que eu falei no começo que essa semana é uma semana, não só essa, como todas, estarmos mais vigilantes e atentos, porque nós baixamos a nossa guarda e é aí que Satanás vem com tudo para poder te atingir. As dificuldades vêm, os obstáculos vêm, tudo que você pode acontecer de ruim vai acontecer. Nossa, Rebeca, você está profetizando coisas ruins sobre a minha vida. Não, eu estou te mostrando a realidade. Porque muitos pregam só a parte boa da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, mas esquecem de falar da realidade. Que Satanás está aqui, presente ao derredor das nossas vidas, buscando a quem possa tragar como leão. E se nós não estivermos atentos, vigilantes, e se você der uma brecha, ele pode te atingir. Nossa, Rebeca, pesado. Sim, pesado. Por isso que você tem que continuar buscando ao Senhor, independente do que está acontecendo. Deixa eu ler mais um texto com vocês. Tiago 1, 12 a 15 diz o seguinte: aquele que encara lutas e aflições e as supera é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal, o caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós, a palavra do Senhor diz. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é morte. Pesado, né? É a palavra do Senhor e eu amo a palavra do Senhor. Mas é assim que pensamos. Às vezes nós queimamos por Jesus nas horas que nós queremos, nas situações propícias. Talvez está acontecendo algum mover, é nessa hora que você está se entregando totalmente ao Senhor. Mas se não acontecer algum mover, você não vai queimar pelo Senhor. Ou precisa de algum evento para que possa acontecer. Ou você pode queimar na sua rede social, o fogo da tecnologia, né? Que incendeia o seu feed, mas não incendeia o seu coração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, meus queridos. Não podemos deixar de amar a Ele, viver a vontade dEle, pois o tempo está difícil. É nessas horas do não de Deus sobre as nossas vidas, sobre a dificuldade, que Ele mais quer nos usar. Ele mais quer usar a tua vida para abençoar a vida das outras pessoas. E é por isso que nós temos que perseverar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui conhece a história de uma mulher da Bíblia chamada Esther? Nossa, vocês precisam mesmo comprar a Bíblia no VIP Store, tá? Esther, 10 capítulos maravilhosos da Bíblia. Mas deixa eu falar com vocês. Esther era uma bela órfã judia que viveu na Pérsia durante a época em que seu povo estava emigrando em ondas sucessivas de volta a Canaã, saindo do exílio babilônico. Ela, como José no Egito, Daniel na Babilônia, foi usada por Deus para livrar o seu povo da aniquilação.
Aquela mulher foi escolhida a dedo pelo Senhor para mudar a história do povo dele. A sua beleza e o seu espírito, gravam isso, seu espírito de sacrifício, tornaram ela uma arma eficiente na mão do Senhor, para evitar o desastre do povo. Queria deixar uma frase com vocês aqui, para nós começarmos um pouco mais dessa palavra. Grandes crises propiciam a manifestação da grandeza no povo de Deus. Esther é uma das personagens bíblicas que eu mais admiro. Não só por ser mulher, mas porque ela foi escolhida a dedo, dentre mais de milhares de mulheres que existiam naquele império. Mas Deus escolheu Esther, para que o propósito dele fosse cumprido. E o que nós podemos trazer da história de Esther para a nossa hoje? Primeiro, focar no propósito. Esther estava dentro do propósito de Deus, seguindo a vontade dele. E ele tinha um plano através da vida dela para libertar o seu povo. Esther 2, 12 a 13 diz o seguinte: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses, um ano de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Não era Rinodê, Mary Kay, não. Era os cosméticos daquela época. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo, do harém para o palácio do rei. O propósito do preparo de Esther era para atrair o noivo. E Esther estava focada nessa missão. Ela era uma órfã, judia. E ela foi escolhida pelo Senhor. E dentre milhares de mulheres, a beleza dela chamou a atenção do rei. E ela foi escolhida como rainha da Pérsia. Meu Deus. E você, meu querido? Você está dentro do propósito do Senhor? Você tem se preparado para o noivo? Está focado naquilo que Ele tem confiado em suas mãos? Não são raras e picadas experiências que te levam para o preparo. É a doce presença e comunhão com o Espírito Santo que te leva a ter uma intimidade sobrenatural com Ele. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus, como o nosso pastor Marco Aurélio disse na terça-feira. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus como algo natural nas nossas vidas. As curas, os milagres, eles não têm que acontecer só em alguns momentos. Tem que ser todos os dias da nossa vida. Você não foi escolhido apenas para poder falar de Jesus aqui dentro da igreja. Não, você foi escolhido para falar de Jesus lá fora. Aqui nós estamos nos preparando. Vocês já viram a placa da igreja que está ali escrito: você está entrando em um campo missionário? Quando você sai, você está entrando em um campo missionário. Porque lá fora o mundo jaz do maligno. Mas calma, jovens, eu já venci o maligno. Então você está entrando num campo missionário. Você está indo lá fora para falar de Jesus. Só que para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, tem que haver o preparo. Tem que haver a comunhão com o doce Espírito Santo. Muitos aqui conhecem a história de Maria, que usou o perfume mais caro que havia naquela época para lavar os pés de Jesus. E muitas pessoas ficaram tipo assim: ela é doida, né? Usar um Dior, Carolina Herrera, né? Perfumes aí, chiques de hoje, para poder lavar os pés de Jesus. Mas ela não estava pensando no valor que aquilo tinha, mas sim no propósito para que era feito. Ela estava entregando o melhor para o mestre. A viúva que deu o azeite e a farinha, tudo que ela tinha para o profeta, sem saber se teria novamente. E aconteceu um milagre na vida dela. O preparo, meus queridos, é fundamental para cumprir o propósito. Mas nada disso vale se não houver uma entrega total e sem restrição. O preparo é fundamental. Esther se preparou durante 12 meses para atrair o noivo. Há quanto tempo você tem se preparado para o Senhor? Ou você só se prepara nos sábados e domingos? Nossa, fala Deus está falando com você, meu querido, em nome de Jesus, da mesma forma que Deus falou ao meu coração. Por isso eu queria trazer essa palavra de vocês, porque como meus pais sempre me ensinaram, se nós estamos aqui é porque Deus falou conosco primeiro, para poder passar para a igreja aquilo que Ele quer falar. Então esse é o primeiro, focar no propósito, para que nós possamos passar por momentos difíceis, pelas dificuldades,
pelos obstáculos que possa acontecer. Rebeca, mas eu sou um jovem, sou um adolescente, eu não tenho muitas dificuldades na vida. Quem disse que não? O mundo está aí, ó, com bandejas e bandejas e bandejas para vocês. Não só o mundo, mas também o trigo que tem dentro da igreja. Talvez possa oferecer algo para você e você não ter o discernimento para recusar. E esse é o momento que nós temos que ficar alertas. Porque nós voltamos queimando, sedentos pelo Senhor, aí passa umas 2, 3 semanas e aquilo vai abaixando, abaixando. E eu estava comentando com o intercessor, que eu falei bem assim, que Deus faz muitas dessas coisas, e é claro que Ele faz tipo assim, vou fazer um domingo sim, um domingo não, para a pessoa ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Volta no outro domingo, volta no outro sábado. Mas o mover, a atmosfera de glória do Senhor, ela não pode acabar. Ela não pode ser apenas em eventos e conferências, ela tem que estar dentro de nós. Quem faz a atmosfera deste lugar é você, meu querido. Ah, Rebeca, mas eu não senti nada quando o louvor estava tocando. Mas aí é com você, não é com louvor. Talvez a pessoa que estava do seu lado não estava se aguentando ficar em pé. E você? Talvez você estava focado em prestar atenção no que os outros estavam fazendo, não em adorar ao Senhor. A nossa adoração é vertical. É para cima, é para Ele, não é horizontal. A adoração que o Salt Worship faz aqui não são para vocês, é para Ele. Agora vocês são ministrados através da vida deles. Amém? Glória a Deus por isso. Então foque no propósito. O preparo ele é fundamental, querido, para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Mas nada disso vai acontecer se você não estiver disponível para Ele. Esther estava disponível para o Senhor para ser usada por Deus para libertar o povo naquele lugar. Segundo, ser ousado. Difícil, né? A oportunidade de Esther surgiu quando ela ganhou um concurso de beleza realizado com representantes de 127 países, impérios e províncias da Pérsia, para eleger como uma rainha. Ela casou-se com Assuero, mais conhecido como Xerxes, e viveu com ele até a sua morte. A vida de Esther, gente, do povo judeu naquela época não era fácil. Era muito difícil, havia muita perseguição. E será, Rebeca, que a Esther tinha problemas como os nossos? Claro que tinha. Esther sofria, participou junto com o seu povo da perseguição que eles sofriam. E sem dúvidas, em muitos momentos, a Esther foi tentada a ficar em silêncio, a se calar, a não falar e escapar da vergonha ou do prejuízo pessoal que ela poderia ter se ela falasse alguma coisa. E hoje em dia, nós jovens cristãos não queremos ser encarados como diferentes. Todos nós enfrentamos uma crise, mais cedo ou mais tarde. Mas a gente tem que se posicionar, só que a gente não se posiciona por medo das pessoas pensarem que nós somos diferentes. Eu li uma frase de um pastor, não me recordo agora, e ele disse o seguinte, que a pessoa que não se posiciona, ela leva ela e as pessoas que estão ao seu redor ao abismo. Tem aquela história do muro? Um anjo está do lado, o diabo está do outro. O anjo faz o esforço, o diabo não, porque o muro já pertence ao diabo. Você não tem que estar, não sei para onde eu vou. Você tem que estar com Deus, querido. Você tem que se posicionar, você tem que ser ousado para falar. Como é que Deus vai cumprir o propósito na sua vida se você não abre a sua boca? Se você não fala? Deixa eu ler com vocês aqui Esther 4, 12 a 16, que diz o seguinte. Atá repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu e ele mandou este recado de volta. Não pense que só porque você mora no palácio real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Abre um parênteses aqui, porque Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele porque você não quer. Fechando parênteses. Mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida como rainha. Esther mandou dizer a Mardoqueu, convoque todos os judeus que moram em Suzã, jejuem a meu favor, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. E se eu tiver de morrer, morrerei. Esther foi ousado bastante para poder sacrificar a sua vida em prol do propósito que Deus tinha sobre ela.
O que você tem sacrificado para o Senhor, querido? O que você tem sacrificado a Deus? Eu também ouvi uma frase de um rapaz muito belo, chamado Marcelo. Está aqui ouvindo. E ele disse o seguinte: homem sem testemunho é um homem sem marca. É forte isso, né? E eu falei bem assim, isso é verdade. Talvez a gente está se escondendo das coisas para não falar, para não sermos encarados como diferentões, como eles são chatinhos. Se preocupa não, querido. Na hora que o noivo chegar, você também talvez não vai conseguir ver ele, porque você vai estar escondido. Seja ousado, meu querido, em nome de Jesus, abra a tua boca, fale. Atan disse para Esther, se você ficar quieta numa situação dessa, o povo vai ser liberto. Por outra parte, o propósito de Deus continua independente de você. Independente do que você escolha, então escolha cumprir o propósito do Senhor. Escolha ser ousado, ter coragem. Rebeca, mas eu não sou corajoso. Deus não vai dar, toma, não passe de mágica, você é corajoso. Não, Deus vai dar oportunidades na sua vida para que você seja corajoso. Para que você seja ousado. Para que você fale da palavra dEle. Talvez Deus já te deu oportunidades e você se esquivou delas. Em nenhum momento na Bíblia fala que Esther se esquivou daquilo que Deus tinha para ela. Ela seguiu, mesmo sabendo das dificuldades que Esther teria, ela prosseguiu, ela continuou, ela foi ousada o bastante para que o propósito do Senhor, a missão que Deus tinha sobre a vida dela, fosse cumprida. Queridos, ser ousado não é fácil, mas é uma escolha que nós temos que ter todos os dias. As dificuldades sempre vão vir. Os empecilhos, os nãos. Mas Deus manda te dizer um sim nessa noite. Deus tem algo especial para liberar sobre a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Ele tem para derramar presentes tão especiais para vocês. E eu sei que Ele já confiou muitas coisas na mão de cada um aqui. Então não se esquive da palavra do Senhor e nem daquilo que Ele confiou em você. Seja ousado. E terceiro que eu quero falar com vocês, just do it. Só faça. As oportunidades de Esther foram maiores ou menores do que as nossas? Como sempre, as chances vêm para aqueles que estão dispostos a tirar o melhor delas. Talvez Deus já te deu 1002 oportunidades para você e todas você deixou escapar ou se esquivou por achar que não estava preparado ou por não querer mesmo. E aí, você vai continuar fugindo até quando? Esther não fugiu. Esther falou para Atan, fale com Mardoqueu para falar o quê? Manda o povo jejuar 3 dias e 3 noites. Não comam, não bebam. E eu farei o mesmo. E eu vou me apresentar perante ao rei, mesmo sendo proibido. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Será que Deus já pediu para você fazer alguma coisa e você disse não? Entenda uma coisa, querido. Quando Deus pede algo para você através da vida dos seus líderes, dos seus pastores, você não está dizendo não para nós. Você está dizendo não para Deus. Quando você diz que você não quer servir, que você não quer estar com Ele, que você não pode estar em tal lugar para ajudar a família, você não está dizendo não em nenhum momento para o Senhor, você está dizendo não para Deus. E é como eu disse antes, o propósito dele não vai parar por causa de você. Ele vai levantar muitas outras pessoas para que possa se cumprir. Nós tivemos um encontro com Deus dos homens. Não estive lá, mas com certeza foi, como a gente viu, inenarrável, na verdade. Porque não tem palavras para descrever o que o Espírito Santo de Deus fez naqueles homens. E nós tivemos a conferência do Espírito Santo. Revelação, milagre, poder. Deus te entregou alguma coisa naqueles 3 dias? Entregou, Rebeca. Ele entregou algo nas minhas mãos, mas eu não sei o que fazer. Vá, faça. Ele está na sua frente. Se Ele te entregou, porque Ele te capacitou para fazer. Ele não te entregou porque Ele falou assim, escolhi alguém, pronto. Não, Ele te capacitou, Ele te elegeu para você poder fazer aquilo. Em nome de Jesus. Não basta você somente ir, você tem que fazer. Então levanta dessa cadeira aí, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus.
foque no seu propósito, seja ousado e just do it, faça, vai e faça. O general Jesus Cristo está na nossa frente, não há nada que possamos temer, Ele está à nossa frente, Ele vai à tua frente, Ele vai te guiando, Ele vai guiando os teus passos, a tua mente, o teu coração. Faça, não diga não para Deus. E se Deus te disse algum não, não é um não para sempre, é um não para agora. A promessa dele vai se cumprir. E eu recebi uma palavra muito, muito especial essa semana. Sobre isso. Talvez o não de agora não quer dizer que a promessa se encerrou sobre a sua vida. A promessa continua, mas talvez não era o tempo de Deus para ela. E o povo, meu querido, o povo de Deus foi liberto através da intercessão da Esther. Esther 8, de 3 a 8 diz o seguinte: mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? E o rei respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. E selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com o seu anel pode ser revogado. O povo foi liberto através da intercessão de uma mulher, uma órfã judia, que foi escolhida entre milhares de mulheres de 127 países. Ela se preparou durante 1 ano para se apresentar ao rei. E ela libertou o povo, através da intercessão dela. Deus usou aquela mulher com graça e com muita sabedoria. Porque, como eu disse, o preparo é fundamental. Mas nada importa se nós não entregarmos o melhor para o Espírito Santo de Deus. E ela entregou a melhor parte para o Senhor. Ela se arriscou, ela focou no propósito, ela foi ousada bastante para chegar na presença do rei. Porque naquela época, querido, se você não fosse convocado, você não poderia estar na presença do rei. Ah, Rebeca, mas ela era rainha. Não poderia. Mas ela se arriscou. E ela foi. Ela fez. Pois ela sabia que quem estava à frente dela, falando por ela, era Jesus. Não era ela. Então, querido, quando Jesus está na parada, quando Jesus está na frente, quando Ele está no propósito, esquece, vai acontecer. Agora, se não for para acontecer, não desanime, não fique triste, não se abale. Rebeca, mas eu sou fraca, eu sou humana. É claro que a gente pode se entristecer, mas a gente não pode desistir tão facilmente. Deus tem coisas maravilhosas para realizar através da nossa vida. Esther foi uma jovem que surgiu em meio de uma emergência. E Deus usou a vida da Esther. E Deus quer usar a tua vida também em nome de Jesus. A vida, meus queridos, ela é feita de escolhas. Você pode continuar e escolher romper e acelerar, correr e não voltar atrás. Ou você pode continuar a ficar parado e, como diz aí o cantor cristão, deixar a vida te levar. E o que você vai escolher? Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: enquanto isso, os santos com fervorosa paciência guardavam os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus. 2 Pedro 3, 11 e 12 diz o seguinte: considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Então esperem ansiosos pelo dia de Deus, todos os dias. Já ministramos aqui várias vezes que nós temos que viver todos os dias, como se Jesus fosse voltar agora, nesse momento. E Ele está voltando, querido. Está bem mais próximo do que a gente ouvia muitos anos atrás. Agora Ele está próximo. E o que você vai escolher para fazer? Não é tempo de você parar.
Não é tempo de você baixar a sua guarda. Não é tempo de você olhar para trás e nem pensar no que você vai fazer. Deus controla os teus passos, os teus caminhos. Se Ele manda você ir para a direita, você vai para a direita. Se Ele manda você ir para a esquerda, você vai. Agora, se Ele manda você ir para a direita e você vai para a esquerda ou você volta, já acabou, já desandou. Você não ouviu a voz do Senhor, você ouviu o seu coração. Ai, Deus, mas talvez não seja o momento. Quem determina isso é Deus, não é você. Quem determina o tempo de cumprir a promessa, o propósito, é Ele. Eu fico imaginando Esther, falando assim, Deus, quando que isso vai acontecer? Quando que o povo vai ser, pelo amor que isso tem a ti e a mim, quando que isso vai acabar? Mas Esther perseverou, ela continuou, ela foi avante, ela ficou firme no propósito do Senhor. E em nenhum momento ela olhou para trás. Eu imagino que ela possa ter ficado com medo, claro, com certeza. Porque com certeza nós ficamos com medo de muitas situações que talvez Deus coloca a gente para poder nos testar. Como eu disse, o não de Deus ou as dificuldades, os obstáculos vêm para poder testar a nossa fé. Para poder testar a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós temos que buscar todos os dias ter um caráter bem mais próximo ao de Jesus. Como que nós podemos ser testemunhas dele se nós não vivemos como ele? Deus já tem tudo preparado para você, meu querido, para que possa se cumprir no tempo dele, da forma dele, mas você precisa estar disponível. Como eu disse, o não de Deus agora não significa que a promessa acabou. Não desista, continua, persista, saiba que a promessa está lá. Rebeca, eu estou vendo a promessa, mas por que eu não consigo chegar? Porque não é agora. Deus está te encaminhando, Deus está fazendo todo o caminho para você passar. E talvez vão acontecer algumas coisas que você não imaginava acontecer. Você esperava acontecer A e acontece B e C, mas Deus sabia que iria acontecer B e C. Mas Ele está te preparando. Todo propósito tem um preparo, meu querido. E sem o preparo, não vai acontecer. Não tem como acontecer. Esteja focado no propósito. Seja ousado. Just do it. Faça. Vá em frente. Eu imagino o seguinte. Quando Deus prometeu para mim e para o meu esposo a nossa promessa, o nosso propósito, muitas coisas, muitas portas se fecharam, mas muitas portas da parte de Deus se abriram também. Muitas coisas ruins aconteceram, mas em nenhum momento nós viramos para Deus e falamos bem assim, Deus, é agora, eu desisto, não tem como mais. Não. Falei bem assim, Deus, eu não entendo. Deuteronômio 29 fala o quê? Que tem muitas coisas que nós não iremos entender agora, mas que na hora certa o Senhor vai nos explicar. Talvez muitas coisas acontecem na sua vida que você não entende. Não é para você entender, mas para você aceitar, ser obediente, submisso à vontade de Deus e continuar perseverando. Talvez Esther não entendia, falava assim, Deus, por que você escolheu eu, uma mulher, para poder libertar o seu povo? Ela não entendeu na hora, mas ela sabia que com o sacrifício, com o espírito de sacrifício dela, com a beleza dela que encantava a todos, Deus ia usar aquela mulher para mudar a história dos judeus. E Deus quer usar a tua vida nessa noite para mudar a história de alguém. Talvez você está aqui nessa noite e você fala bem assim, Rebeca, mas eu não sei o que fazer, Deus me entregou muitas coisas, muitas pessoas revelaram muitas coisas para mim. Entra no teu quarto, meu querido. Nós cantamos, queremos ir mais fundo, ir mais próximos de Ti, queremos estar mais juntos a Ti, Jesus, queremos entrar no sobrenatural, mas como? Se a gente não tem intimidade com Ele, se a gente não conversa com Ele, o propósito do Senhor só vai se cumprir se você tiver uma doce intimidade com Ele. E a comunhão e a intimidade não vem no sábado e no domingo, ela vem dentro da tua casa. A palavra que Deus libera para vocês no sábado, no domingo, nas terças-feiras, nas células, em todos os lugares, é mais uma coisa para você se apegar e falar bem assim, Deus, e agora? Vai para o teu quarto, meu filho, que eu vou falar o que você tem que fazer. É lá que Ele te fala. Deus revela muitas coisas através dos seus líderes, através dos pastores, através de muitas pessoas usadas por Deus. Mas Ele vai te mostrar aquilo que Ele tem que fazer dentro do teu quarto. Dentro da tua intimidade. Esther conversava com o Senhor. Esther falava com Deus. Mas para ela ter aquela intimidade, aquela ousadia que só ela tinha que entrar dentro do quarto.
Ela falava com o Senhor. Ela não entendia o porquê, mas ela falava com o Senhor. Então, meu querido, não deixe de ter intimidade com o Senhor. Para o seu propósito acontecer, para aquilo que você deseja se cumprir na sua vida acontecer, permaneça, persevere, continue, entenda os obstáculos e as dificuldades. Não diga não. Na primeira dificuldade que vier, a pedrinha que aconteceu aqui no meu caminho, Rebeca, eu tropecei. Amém, levanta e vamos embora. Nós estamos no ano de aceleração. A nossa frase esse ano é: estamos correndo e não vamos voltar atrás. Parece que o pessoal não está nem caminhando. É hora de você se levantar. É hora de você se erguer. Quando Deus prometeu coisas para mim, e eu não acreditei naquele momento, e não entendi o porquê, eu fui para dentro do meu quarto e falei com Ele. E Ele me mostrou, Ele me explicou. Ele me fez entender o porquê que Ele tinha me escolhido. Talvez você foi escolhido pelo Senhor e não sabe nem para que você vai fazer. Rebeca, eu não sei o que eu tenho para fazer aqui. Querido, Mateus 28, 19, 20, vai e faça discípulos. Você está fazendo, amém? Então vamos embora. Vamos embora. Não para não. As demais coisas Deus vai acrescentando sobre nós. Deus levanta pessoas na igreja, no templo, para que as coisas possam acontecer. Queridos, como nosso pastor disse, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo diferente na família Vida e Paz. E eu que estou aqui há muito tempo, realmente posso dizer que é um tempo muito diferente. Eu nunca vi coisas acontecerem que está acontecendo agora na nossa família. Mas isso não pode se acabar com 2, 3 semanas. A atmosfera ela tem que continuar. Você tem que ser a resposta para essa geração. Seja a resposta. Seja a resposta para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Seja a resposta para essa geração. Aqui temos muitas pessoas que talvez vão para a escola, faculdade, ou até mesmo no seu trabalho. Seja a resposta dentro daquele lugar. Seja testemunha viva dentro daquele lugar. Quando você chega, as pessoas notam que você é diferente, porque a luz do Espírito Santo, ela brilha demais. Então, ela incomoda as pessoas. E as pessoas veem o que tem diferente em você. Será que elas estão vendo isso? Não, Rebeca, elas estão me tratando como qualquer outro. Então, é porque talvez você esteja como qualquer outro. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos de passagem para poder cumprir a missão do Senhor. Então, nós precisamos focar, nós precisamos ser ousados e nós precisamos fazer. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, queridos, nessa noite, Deus tem algo para poder liberar especial muito na vida de vocês. Se eu fosse falar para vocês assim, Rebeca, como que é? É tranquilo ministrar? Não, não é tranquilo ministrar. Você está falando, pregando a palavra de Deus para as pessoas. E quando acontecem muitas coisas que você não espera, é aí que Deus vai te usar mesmo. E muitas coisas aconteceram para que eu não pudesse estar aqui. Mas é aí que eu tenho que estar aqui mesmo. Porque o propósito de Deus continua independente do que as coisas aconteçam. Independente. E eu sempre aprendi com os meus pais, com os meus irmãos. Aconteceu? Sim. Ficou triste? Abalou? Sim. Então vamos embora. Vamos continuar que não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. Então não pare só porque algo aconteceu. Deus renova todos os dias a misericórdia dele sobre a sua vida. Ele renova a alegria, a força sobre você. E ele renovou sobre mim. E ele renova sobre você nessa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar pela vida de vocês. E eu gostaria de orar por aqueles que estão passando por algum momento difícil. Que talvez aconteceu algum obstáculo, alguma coisa. E talvez Deus falou bem assim: querido, é o seu momento, levante. Deus, eu não consigo. Eu não consigo, eu não tenho forças. Queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Como eu disse aqui, seja a resposta. Seja a resposta para essa geração. Nós somos a geração que já mudou esse mundo. Nós não estamos mudando, nós já mudamos esse mundo em nome de Jesus.
Só que nós somos humanos. As dificuldades e os obstáculos vão acontecer. Mas não pare, querido, por causa disso. Não deixe ser parado por causa disso. Não deixe que o inimigo venha e faça e aconteça na sua vida. Prevaleça. Se fortaleça na palavra do Senhor. Na intimidade com Ele. E eu queria orar por você nessa noite. Aqueles que desejam essa oração, se quiserem vir aqui à frente, nós vamos estar orando para que, independente do que as coisas aconteçam, independente se está muito difícil, independente se algo aconteceu na sua casa, no seu trabalho, ou se você está realmente fraco na fé. Talvez você não está fortalecido. Talvez você busque ao Senhor, mas não é naquela mesma intensidade de quando você começou. Talvez você tenha um propósito definido, mas você não está focando nele. Talvez Deus entregou algo nas suas mãos e você não está sendo ousado bastante para poder exercer. E Ele pode ter falado, vá, faça, e você não foi. As dificuldades vêm. Com certeza elas vêm. Mas independente disso, há um Deus que está sobre a tua vida, olhando por você todos os dias, todas as noites. Ele intercede por você e Ele renova o seu coração todos os dias. E eu quero que você saia desse salto diferente, não só por causa de uma palavra, mas porque Deus está ministrando no teu coração nessa noite. Deus tem algo muito especial para liberar para vocês nessa noite. Então esteja disponível em nome de Jesus.